Oi, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio do desafio de ser você, de histórias que inspiram. Hoje com a queridíssima Lu Barreto, né? Vamos aguardar ela chegar para a gente iniciar nosso bate-papo de hoje. E eu sempre falo, né? Eu acabo sendo repetitiva, mas é uma honra, né? Trazer nesse quadro o desafio de ser você, histórias de mulheres que já superaram tanta coisa e vem aqui para dividir um pouco com a gente, porque, ó, ela já chegou. Deixa eu só chamar ela começar o episódio de hoje. Vamos aguardar a Lu entrar. A Lu já entrou. Seja bem-vinda, Lu. É uma honra ter você aqui com a gente nesse quadro Histórias que Inspiram e Desafios de Ser Você. Eu sempre comento, né? E eu sempre falo que a gente não precisa vivenciar as histórias para a gente aprender, né? A gente pode aprender se inspirando na história e na superação de outras pessoas, né? É uma honra ter você aqui comigo. Se apresenta, fala quem é a Lu Barreto hoje. Bom, boa noite. Para mim é uma honra, Janete, estar aqui, né, e aceitar esse convite maravilhoso seu, porque já há algum tempo nós estava para marcar e não conseguia marcar, mas Sim, sou muito grata. Né, acabei de vir da igreja, sou Alicia de Barreto. Vi numa história aí, né, escrevi já 3 livros, 2 com minha autoria. E a gente vem desafiando falo assim que, como que eu posso falar? Desafiando os medos, enfrentando várias dificuldades aí no caminho que a gente vai tendo, né? sim. Conta pra gente, Lu. Você hoje está morando aqui pertinho de mim, né? Você saiu da cidade onde você morava. Isso é o meio da história, né? É o meio da história. É o meio da história. Saiu da onde você morava e aí agora você está morando aqui em Barueri, São Paulo. O que motivou você sair da onde você morava para você vir morar para cá? Então, Janete, na verdade tudo começou assim. Quando a gente tem um propósito na nossa vida, quando você acha, porque primeiro você tem que ver como saber orar a Deus e saber primeiro, né? E nesse propósito, tudo para mim está aqui hoje começou assim, de uma cura de um câncer, né? Então, quando eu fiquei sabendo do câncer, foi muito rápido porque foi de uma semana para outra, assim, e tudo, sabe quando a sua vida tá assim, tá tudo fluindo, tá tudo Parece que está tudo certo, aí de repente acontece algo e tira tudo do lugar. exatamente. E foi isso que aconteceu comigo, sabe? Parece que tava tudo fluindo, tudo acontecendo. Eu estava no auge, né, da questão da minha empresa, e tudo fluindo, né, bem, e de repente o que aconteceu, né? Fiquei sabendo de câncer. E daí que foi, ou você tem estrutura emocional e com Deus ali com você, ou você joga para o ar, né? E foi o que eu fiz na minha vida, porque eu estava bastante estruturada, sabe? Aquela estrutura com o Senhor. Eu estava de 30 dias de oração na igreja, né? Jejum e oração. Então Deus já estava me preparando para me receber aquela notícia. E quando eu recebi,
aquela notícia, não me abalou, sabe? Abalou mais a médica do que eu, sabe? Eu já ia perguntar assim, qual foi o impacto assim de você receber a notícia, de como você lidou com isso. Ó, A Sueli, é né? isso. Sejam bem-vindas todas que estão chegando aqui. A gente está aqui compartilhando um pouco, né, da história da Lu. Histórias que inspiram, o desafio de ser quem ela é, das coisas que ela já precisou superar para estar aqui hoje contando, né, Lu? E assim, o primeiro impacto que você teve quando você recebeu a notícia foi assim, com a cara de paisagem, de falar assim, tudo bem, vou encarar. Exatamente assim. Por isso que eu falo que Deus me preparou antes, sabe? Porque eu tenho uma amiga, né, até enfermeira ainda, ela trabalha na unidade do posto, e depois ela me contou que foi mais assustante para a médica do que para mim, porque a médica, a hora que ela deu, né, contou que precisava, né, ir para um especialista, parecia, ela foi bem na calmaria, e vou resumindo a história aqui. E daí ela, com todo aquele jeito dela, ela pegou e falou assim, vou ter que transferir, vou ter que fazer mandar você para o especialista, parece ter dado um câncer. Aí eu falei, doutora, a senhora está com o meu exame, eu quero saber a verdade, né? Eu preciso, porque eu vou chegar em frente de um especialista, então eu quero saber, porque daí vai ser assustante para mim, o que ele vai me falar. Uma senhora está com o exame. E eu já tinha uma certa intimidade com ela. Aí ela falou assim, bom, Lu, né, olha, deu um câncer, tá muito grande, aqui é caso de cirurgia. Daí ela foi mostrar as fotos, tudo para mim, né? E que ela estava com o meu exame em mãos, que foi um câncer de intestino. Aí eu falei, tá bom, dessa forma. Tá bom. Aí, oi, Thalita, seja bem-vinda. Aí, o que aconteceu? Nesse momento, ela se assustou, porque falou de câncer, o que as pessoas falam? Já vê morte. Sim, é o primeiro pensamento assim que vem na cabeça, né? Porque é uma doença que a gente escuta muitas pessoas que não superaram também, né? Que já passaram etapas difíceis, mas também a gente tem muitas histórias de pessoas que superaram. E uma delas é você aqui contando pra gente, né? Eu conheço muito mais pessoas que também já passaram por esse processo, né? Cada caso é um caso, cada história, né, tem as suas particularidades, né? Eu falo assim, você é única, né? E também as coisas que você passa, a forma como você reage a tudo isso também, né? E a gente escuta falar também que o câncer de intestino normalmente é muito. Bom dia, bom dia, ó, boa noite, Dri, bom dia, já tô no bom dia, daqui a pouco, né? Daqui a Meia-noite é pouco. bom dia. É um dos mais difíceis, né, de serem curados, né? Exatamente. Então, é porque, na verdade, quando ele pega e ele se manifesta, ele prova, não é automaticamente, ele é muito rápido. Ele é muito rápido para se espalhar no corpo. Então, eu fui pesquisar. Quando tudo isso aconteceu, aí eu fui parar, analisar. Gente, é uma história longa, eu acho que ainda não dá para mim, não dá para se estender, né? Mas, assim, eu vou meio que resumindo. Há 4 anos e meio atrás, antes de eu descobrir isso, o médico já tinha me alertado. E o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, olha só para você ver como Deus cuida da gente. Por quê? Ele falou assim para mim que tinha dado um pequeno sangramento e eu fui no médico e falou assim, a forma que você está contando parece ser um câncer, né? Eu falei, esse médico é doido. E ele queria fazer um exame em mim e eu não quis deixar.
Porque ai, a ignorância, por isso que eu falo, gente, o povo, a Bíblia nos orienta mesmo, né? A Bíblia fala, o Senhor fala assim, meu povo perece por falta de... E eu, na minha ignorância, guardando, que era só para homem, não para mulher. Olha só para você ver aonde vai a ignorância da gente, né? E eu não quis deixar aquele médico me tocar. Eu estava toda preparada, meu corpo, tudo mais, mas eu achava um absurdo aquilo, né? Porque quem tinha me tocado só era meu marido, né? Ele me tocado, né? Não naquela situação, né? Sim, sim. Então eu falei, não, não, eu falei, não vou deixar. Resumindo toda a história, não deixar. E isso se passou 4 anos e meio. Então a conta que a gente foi fazer dava 9 anos e meio, porque o câncer ele vai 5 anos para se manifestar. E quando ele se manifesta é porque ele tá bem avançado, né? Então, imagine, ele se manifestou, e ainda eu fiquei mais 4 anos e meio, né? Então, olha só para você ver o quanto que Deus cuida. E você não tinha consciência, né, Lu, no caso, Não, né? Mas você tinha sintomas, assim, de outras coisas? Não. nada, eu não tinha dor, não tinha nada, era só um pequeno sangramento que era todos os dias, né? Que meu destino era regulado e era aquele pequeno sangramento todos os dias. Aí eu estava em mudança, eu estava em mudança, por isso que eu estava fazendo esses exames, e me mudei na outra cidade. Eu passei no médico novamente, e o médico falou que era, né, um pequeno hemorroida. E eu estava tratando como um hemorroida. E então se passou. Aí, quando se passou 4 anos e meio, veio, né, a questão, fiz um exame profundo, que é a colonoscopia, aí consultou esse câncer. E aí foi de uma semana e meia, a minha vida virou. Mas eu estava estruturada, por isso que eu falo, Janete, a questão da gente, independente de placa, eu acho que de religiões aqui, a questão você está estruturada no Senhor, a dominação. Eu falo assim, quando você está estruturada, né, na E questão de... você tem a fé que independente do que aconteça, né? Deus vai estar ali te ajudando, te segurando, te dando força para você conseguir passar pela situação, né? Exatamente. Então, o que que aconteceu? Uma semana e meia eu já fui fazer uma cirurgia, já passei por um especialista, já marcaram a cirurgia e foi assim, sabe? Foi muito rápido. E o seguinte, quando eu saí daquele posto, eu falei assim, eu estava bem, a médica ficou mais assustada que eu ainda, porque depois a enfermeira contou para mim. Eu falei, Senhor, eu não vou contar nada para ninguém, não, né? Nem pro meu marido, porque eu não estou sofrendo, não vou deixar eles sofrerem, né? É isso que isso aí seria a minha próxima pergunta, né? Como que em casa, né, a sua família lidou com isso, com essa notícia, né, que você estava com um tumor, que hoje, normalmente, quando você fala câncer, as pessoas se assustam muito, tem já aquele preconceito, então eles têm se usado muito, inclusive a classe médica, né, de falar tumor, né? Quando eu escutei falar tumor, eu falei, mas tumor é o quê, né? Exatamente. Aí a pessoa fala assim, ah, é câncer. Ah, tá. E aí eu fui entendendo que quando você fala tumor, as pessoas ficam assim ainda perguntando, mas do que, né? E não choca tanto como você já chegar e falar assim, olha, você está com diagnóstico de câncer e tal, né? E aí como, porque como você falou, a médica imagina, a profissional que está ali se assusta mais e as pessoas ao seu redor que conviviam diariamente na sua rotina, como foi que lidou? Você lidou bem, né? E Eu, as pessoas no seu convívio? então, na verdade, o que que aconteceu? Eu peguei, eu trabalho com vendas e continuo trabalhando, né, com as vendas.
eu peguei, orei, né, saí daquele consultório e fui para casa, pôr meu joelho no chão. Nesse momento o Senhor falou para mim, não, a sua família precisa saber. A sua família precisa, mas só a sua família. Aí eu peguei e falei, tá, peguei o carro. Aí sempre um pouco mais tarde para o marido, e esse dia eu falei, não, deixa eu chegar mais cedo, né? E cheguei mais cedo, preparei o café, né? Põe o café na mesa, tudo mais, enfim. O Aí, golpe. exatamente. Aí, esperei que tomar o café, ele chegou, né? O filho, todo. Não, na verdade, ele chegou primeiro. E depois ele chegou e eu falei assim, ó, você lembra daquele exame, né, que eu fui fazer em tal cidade e tal? Sim. Falou, então, infelizmente, deu um câncer. Eu falei exatamente dessa forma. Mas não vai, eu dei um pulo assim, sabe, meio que brincando, dando risada com ele, mas não vai achar que eu vou morrer e você vai ficar viúvo, porque você vai. Baixou a mulher ciumenta. Sabe, assim, por quê? Porque eu não estava bem, eu estava bem, sabe, eu não estava preocupada, então eu falei, eu não vou deixar eles preocupados, né? Aí, eu comecei a dar risada, tal. Falei, viu, eu não me preocupo, porque a gente tem um Deus que tudo pode, que tudo, né? Então, e assim aconteceu com meus filhos, eu também falei dessa forma, né? Eu pensava daí na minha mãe para dar essa notícia, porque mãe, né? Mãe é delicado. Mas ela foi de boa, o único que um pouco, né, que ali a gente viu que se emocionou foi a minha irmã. Mas assim, Janete, passei por todo o processo, aí que entrou a questão. Quando eu fiz a cirurgia, eu vi a mão de Deus em todo momento, gente. Todo momento mesmo, Janete. Desde o começo ao fim. E quando eu acordei, eu fui fazer a cirurgia, né, no hospital, até que o médico, para você ter uma noção do que era, a primeira vez que eu fui no médico, que era um especialista mesmo, que Deus preparou até um dos melhores médicos para mim. Eu falo que Deus cuida de detalhes mesmo, né? Sim. E aí ele falou assim para mim, eu entrei na sala dele, ele falou assim, e aí, Luciene, você já sabe o que você tem? Eu falei, sim, eu já sei. Aí ele falou assim, você sabe que é caso de cirurgia, né? Eu falei, sim, doutor, eu sei. Aí ele falou novamente, tá pronto para cirurgia? Falei, tô, doutor. Bora lá, vamos, se precisar fazer, vamos fazer, né? Vou fazer. E aí ele falou, então vem cá, vou fazer um exame. Aí foi o tal do exame, né? E daí não teve jeito, não teve escapatória, né? E esse exame, né? Enfim. Aí ele olhou para mim e falou assim, depois que ele fez o exame, ele falou assim, aí ele foi fazer as contas, tudo, tal, começou, né, fazer perguntas. Ele falou, como que você evacuava? Aí eu falei assim, normal, doutor. Ele falou, como normal? Ele fez assim, eu falei, normal, doutor. Todos os dias, normal. Pouco. Porque estava tão grande, Janete, que ele falou assim, ele não acreditou. E eu fazia, né, eu ainda Normal. normal. Então eu falei que olha quanto Deus cuida da gente. Deus cuidou de mim a todo momento, até nisso. Aí veio o caso da cirurgia, ele não falou para mim. Quando ele fez a cirurgia, ele fez, foi um sucesso a cirurgia. Eu acordei, vou voltar um pouquinho. Na hora que eu fui sair para a mesa de cirurgia, eu peguei e falei assim, Senhor, eu estou pronta para ir, mas também estou pronta para receber a cura, né? E foi essa palavra
que Eu eu... acho não, eu tenho certeza, né, que esse é o ponto-chave de tudo, né? Você tirou do seu controle, né? Se for para Exato, ficar, tudo bem. Se for para ir, tudo bem também, né? Você exato, deixou o agir dele, porque às vezes a gente fala assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. Mas aí muitos falam assim, desde que, né? Tem gente que faz isso, desde que seja igual a minha, né? E não é dessa forma que é, funcionam as coisas, né? exatamente. Porque até que quando eu saí daquela unidade, né, do posto de saúde, eu saí assim, né, do portão, eu falei, Senhor, eu sei que não foi o Senhor que colocou dentro de mim, mas eu sei que tem propósito em tudo isso. E foi essa forma que eu saí de... Só que a gente não sabe qual é o propósito. Às vezes o propósito dele era me levar, mas às vezes o propósito dele também era me dar cura. Então eu não sabia. E foi essa maneira que eu fui para a mesa de cirurgia. Eu falei, Senhor, eu estou pronta para subir, mas também estou pronta para receber a cura. E aí, quando eu acordei na UTI. Eu falei, Senhor, muito obrigado, sabe? Foi uma alegria tão tamanha aquele momento. Aí eu entendi o que o Senhor estava querendo de mim, né? Que tudo tinha um propósito, que, que é o que eu conto nesse livro aqui, ó, né? A ousadia na fé, ousada na fé. Então, eu conto em detalhe todo o processo que eu passei, né? Tudo, a caminhada minha. Então eu vejo assim, daí eu tinha aquela questão assim, escrevi o livro, escrevi mais um, que foi esse primeiro. O primeiro foi esse que a gente passou. Enquanto eu estava saindo da recuperação, a minha mãe pegou Covid, outro milagre, a minha mãe e meu filho, outro milagre que o Senhor fez. E nesse processo dessa cirurgia, o médico não me avisou e também nem queria que tivesse me avisado. Eu falou assim que ele deixou eu de uma bolsa de colonostomia. E essa bolsa de colonostomia, ele me avisou depois. Ele falou assim, ó, você vai ficar, eu precisei colocar a bolsa de colonostomia, a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo, foi tirado tudo que, né? Mas você ficou com a bolsa. Dali poucos meses, 4 meses, os 6 você já tira e tá tudo bem. Eu falei, tá ok, doutor, tá tudo bem. E eu feliz ali, né? E Deus preparou até uma mulher, gente, no meu quarto. Uma senhora de 73 anos. Ela tinha feito a mesma cirurgia que eu. Ela já fazia uma semana. Então, ela já estava indo no banheiro, porque o corte foi feito na minha barriga inteira, né, de cima a baixo. E eu olhava, fiquei 2 dias na UTI, depois eu subi para o quarto, eu olhava aquela mulher, né, e ela sem acompanhante, eu olhava, eu via ela forte assim, né, eu falei assim, bom, se ela consegue, eu também consigo, né. Olha, Deus cuida de um detalhe. Aí eu tomar banho, gente, era para mim ficar 2 semanas no hospital, eu fiquei uma. Eu me, Olha, eu me internei na segunda e vim embora na segunda. O médico falou assim, olha, é milagre mesmo, porque nunca ninguém saiu tão cedo como essa. Eu falei assim, ó, doutora, é milagre. e aí esse milagre fez você escrever um livro, fez você criar uma editora também? Foi depois disso ou foi antes? Não, foi depois disso. Aí que eu entendi, todo esse processo, eu continuei trabalhando, eu com 1 mês, Janete. Com 1 mês eu voltei a trabalhar. Com todos aqueles pontos, não é tipo assim, as pessoas falam, Lu, você era louca. Não, é porque eu estava bem mesmo e eu não aguentava ficar dentro de casa. Eu não, sabe, eu não gosto de ficar dentro de casa, eu gosto de estar me mexendo. E aí acabei entrando no movimento.
Aí eu estava fazendo esse daqui, que foi o propósito. O Senhor tinha cura que ele me deu. Ele falou, você precisa contar. E eu era toda travada no falar, no, viu? Eu conto várias coisas, tem muita coisa aí. Aí eu dei uma parada. A dor desse daqui que fez eu abrir a editora. Por quê? Uma editora editou ele, foi, paguei, e, né, da forma. Aí, na verdade, assim, quando eu peguei, gente, maravilhoso, meu primeiro livro, é muito, você, assim, é um, na verdade, É uma emoção, né? Eu tô com dois de coautoria, assim, solo, eu ainda tô construindo meu livro solo, né? Como eu falei, eu tô enrolada com a Maria, né? Eu falei assim, acho que a Maria não aguenta mais ouvir falar que eu tô enrolada com ela. Mas eu tô, né? Fazer o quê? Tenha paciência comigo. Mas ano que vem sai, né? Porque eu falei pra ela assim, ó, agora, janeiro a gente senta e conversa de novo. Porque é sempre um processo mesmo, né? E é uma alegria você conseguir colocar isso no papel, é uma alegria você conseguir se desafiar e contar. Como você falou, você não falava, né? Você não conseguia falar para as pessoas o que estava acontecendo com você, mas independente da dor que você passou, dessa cura que, né, você alcançou, você era comunicativa ou você também tinha dificuldade também de se comunicar com as pessoas? Você era tímida ou não? Então, Janete, não. Eu sempre fui muito comunicativa, assim, sabe? Sempre fui muito fácil de comunicar, de pegar amizades, muito fácil. Mas a questão se fosse falar, palestrar, alguma coisa semelhante a isso aqui me travava. Travava, não saía a voz, sabe? Então, aí eu fui entendendo, eu fui fazendo os cursos e eu fui entendendo o porquê. Aí entrou a questão do meu propósito. Quando o Senhor começou a falar comigo, eu entendi. Aí eu fui no primeiro livro, eu fui no segundo, e daí foi mais alto. A dor desse daqui fez aí eu abrir a editora. Porque eu falei, eu não quero que ninguém passe a dor que daí, porque depois você vai aprendendo. Depois que você vai ver, você vai ter o primeiro, e daí a gente vai lendo. Eu falei, nossa, mas como assim uma editora deixar passar isso aqui, né? Porque no primeiro a gente não entende. No segundo a gente já vai entendendo melhor. No terceiro a gente cada vez vai melhorando. Eu falei, não. Aí encontrei uma só que é a sócia minha tal, ela com o mesmo pensamento. Aí nisso eu já tinha desistido, né? Porque, não, não vou não, e enfim. Aí nós duas conversamos, acendeu de novo e fomos. Aí a gente estudou muito para abrir a editora, e daí veio o propósito. Eu morava numa cidade do interior, que é de São Paulo, e você sabe, a editora não funciona muito no interior, né? É cidade pequena, né? Então é bem delicado. E aí aquela questão de De comunicar, travar. travar, e falar, porque como que eu ia falar do meu livro, de tudo que estava escrito aqui, se eu não destravasse, né, a questão de palestrar, a questão de viu por quê? Escrever é uma coisa, agora você falar sobre ele é outra história. Compartilhar, né, as vivências, mesmo porque quando você está compartilhando, escrevendo, você vai lá, revisa, coloca pontos. Você faz tipo como fosse um diário mesmo daquilo que vai vir na sua mente, né? Quando você fala, eu gosto muito da questão da fala, principalmente quando a gente se coloca à disposição, né, do Espírito Santo, porque às vezes você começa a falar um determinado assunto, né, e aí de repente você entra nele com detalhe,
você fala assim, ah, eu vou falar rapidamente. Aí você sente de contar mais um pouquinho de um detalhe dali, do detalhe de lá. E é tão enriquecedor isso, porque alguém vai servir para alguém, né? Sempre vai servir para alguém, né? Mesmo depois, a gente planta a semente, né? Uma fala sua, por exemplo, que nem nessa live que a gente está fazendo. Ela tem uma proposta assim tão rica, né? De histórias que inspiram por conta disso, porque as histórias das meninas que contaram lá em 2021, que foi quando eu comecei, muita gente já escutou, ó, 1 ano, 2 anos atrás, e falou assim, nossa, fez tanto sentido para mim, né? E eu pensava assim, nossa, tem gente que ainda escuta a minha live lá de 2 anos atrás, mas porque teve gente que me conheceu agora. Aí elas voltam lá atrás e conseguem ver, né? Então, o que que acontece? Isso vai ajudar de alguma forma e a gente não sabe em quem a mensagem tem que chegar, né? E às vezes alguém recebeu um diagnóstico, se desesperou e caiu numa live, na sua live, onde você está contando a sua história. E ela fala assim, não, ela conseguiu. Se alguém conseguiu, outra pessoa também consegue, né? Então, é um testemunho vivo. Exatamente, Janete. Por quê? E foi tão assim, o que o Senhor falou para mim, essa questão, para mim vir para cá, gente, eu vou falar uma coisa, eu estava no auge da empresa, como acho que eu comentei, a empresa bombando, a empresa do meu esposo bombando também, mas foi o momento que o Senhor falou. Foi, foi assim, foi na... eu vou contar aqui, eu não contei em lives, foi no dia do meu lançamento, do meu primeiro livro, que o Senhor me falou para mim. Sabe, foi tão incrível, falou, se prepare, porque está no momento de voar. E aquilo, tipo assim, foi grandioso o que o Senhor falou, mas ao mesmo momento foi assim, Senhor, mas... E era direcionado São Paulo, aqui. Né? Então, eu me preparei 1 ano em oração, porque o esposo não queria vir. Aí tem toda uma história, eu orando, orando. Aí, e por quê? Isso, Janete, já se passou mais de 5 anos. E você tem acompanhado. Passou mais de 5 anos que eu fiquei sabendo, né? Uhum. E já vai fazer quase 1 ano que eu estou morando aqui. Aí Faz quanto tempo que você mora aqui? quase 1 ano, 11 Um meses. ano. Sabe? Daí ele não queria, até o Senhor falar com ele, sabe? O Senhor falou com ele, aí ele falou assim, tá bom, eu entendi. Tá? Eu sempre, falando nessa questão, assim, quando eu escutava antigamente as pessoas falarem assim, ah, Deus falou comigo, ah, o Senhor falou comigo, e eu ficava assim, gente, eu também quero escutar, eu quero sentir Deus falando comigo desse jeito. E eu falava assim, Senhor, se eu não entender, desenha para mim, porque eu quero entender, eu quero sentir, né, o Senhor falando comigo, eu quero. Então eu pedia desse jeito. E aí, às vezes, eu sempre conto isso, que eu também estava num processo assim, né, com a minha família, e eu ia correr. E no processo da corrida, eu falo que era o meu momento de liberdade, porque era o único momento que era só eu e eu. E nesse momento que era só eu e eu, que eu me conectava exatamente comigo, era no momento que Deus falava comigo. Então, vinha imagens, vinha coisas assim. Então, eu não me restava dúvida que era algo que era Deus que trazia para mim. Mas eu ainda era daquelas que falava assim: ai, mas eu acho que não é, não, acho que é coisa da minha cabeça. Né? Eu falo que eu dei muito trabalho para Deus. Eu dou ainda que eu questiono muito, né? Aí a pessoa falava, falei, eu acho que não é. Sim, se for isso, Senhor,
né? Desenha para mim poder entender. E aí Deus desenhava. Ele desenha. Desenha, Janela, e é o que eu falo, às vezes as pessoas, por exemplo, hoje, para mim, também já aconteceu várias vezes, porque muita gente pergunta assim para mim, Lu, eu queria ter essa intimidade que você tem, porque você fala tão assim, né? E porque eu nos dois livros, eu falo muito da intimidade, sabe? Mas não é. E nem sempre a gente tem. A gente vai criando um relacionamento com Deus e depois, quantas vezes eu não chegar e falar, Senhor, será que é do Senhor mesmo, Pai? Será que é o Senhor que está falando mesmo? Me dá resposta. Porque isso acontece. Porque nenhum pastores, nem ninguém, gente, chega assim e sabe. Não, é no caminhar mesmo. E cada vez mais a gente vai chegando nesse ponto daí você vai entendendo que é a voz de Deus mesmo e pronto, né? Mas eu que já questionei muito Deus também, Janete. Sabe? Eu chegava assim, Senhor, mas, ó, só para você ter uma noção, muitas das vezes eu ia para a igreja, o Senhor falava assim, às vezes eu com o marido tinha, né, aquelas briguinhas, né? Aí o Senhor chegava assim, você vai pedir desculpa, você vai pedir perdão. Aí mas Senhor, mas eu sei que eu tô certa. Eu sei que eu tô certa do que eu tô falando. Não, você vai pedir perdão. E eu questionava Deus, porque eu falava assim, Senhor, mas eu tô certa no que eu tô falando, né? Por que que eu tenho que pedir perdão para ele? Né? Por que que eu tenho que chegar? Porque às vezes ele, na verdade, nessa época, ele quase nem acompanhava eu, né? Para ir para a igreja. Daí o Senhor falava assim, você vai pedir perdão. E eu às vezes questionava. Mas obedecia, né? Um bom filho obedece, mesmo questionando. Aí eu. Mesmo porque, né, Lu? Quando você fica chateado com alguém, quando você fica com raiva de alguém, né? Quando você fica magoado com alguém, esse sentimento, ele fica dentro de você, né? Não é dentro do outro. Então, quando você perdoa o outro, desculpa o outro, né? Você alivia dentro de você, né? Eu costumo falar que nosso corpo ele é fofoqueiro. A gente é que faz questão, às vezes, de não escutar. Ele manda um sinal, ele manda falar assim, querida, cheguei, manda uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha. Aí, se você continua não escutando, vai ficando mais grave, né? Por exemplo, as febres, as dores de garganta, as dores nas costas, as dores nos braços, as dores nas pernas. Tudo que é muito ali, que saiu fora do seu equilíbrio, pode prestar atenção que é algo relacionado a um sentimento que você está trazendo com você, uma emoção, né? E você armazena aquilo. E eu falo assim, a alegria, ela deixa a gente mais leve. O amor deixa a gente mais leve. Né? A satisfação deixa a gente mais leve. Agora, todos os sentimentos que a gente caracteriza, sentimentos negativos, ele vai trazendo o quê? Doenças para o nosso corpo. Né? Eu, por exemplo, eu sofria de cólicas muito fortes. Muito fortes. E eu sempre que ia ao médico fazer exames, nada dava. Nada. Nada, não dava nada. E até hoje nunca deu nada. E aí qual que era o próximo passo? Mas que mensagem é essa que meu corpo manda para mim e que quando eu faço um exame, por exemplo, não dá nada, né? Então, como você está falando aí do tumor que você superou, né? Mas foram sentimentos que você foi trazendo dentro de você e que viram uma doença. Muita gente não acredita nisso ainda. Mas os sentimentos negativos que a gente carrega dentro de nós adoece nosso corpo. E aí a gente é convidado a olhar para isso. Através de uma cirurgia, através de você repensar toda uma trajetória de vida, né? Você é convidada a escolher, né? Ou você olha para isso
né? E aprende, porque o convite sempre é esse. Eu sempre falo que a gente é uma eterna aprendiz da vida, né? Sempre vai ter situações que a gente vai ter que caminhar por elas e aprender. Se a gente não aprende, hoje eu falei isso com uma pessoa. Quando você está andando de bicicleta e você cai, quando você aprende, você não cai mais. Ela falou, verdade. E é a mesma coisa com os sentimentos e com as coisas que a gente tem que aprender sobre a vida. As situações elas vão se repetindo até ficar no estágio grave, como foi o seu caso, né? Mas foi aquela girada de chave que você falou assim, você entregou, você tirou do seu controle e falou, Senhor, está nas tuas mãos. Tanto se for para mim ficar, como se for para eu, né, partir, né? Então, isso convida você a escutar mais a voz de Deus, né? Exatamente, Janete. Então, é o que sabe. E foi até você pôr esse ponto aí e falar sobre isso, sobre perdão, porque isso é real, gente. Aí, depois que eu vou só fechar o que aconteceu com o marido, e ponto. Eu ia, chegava e realmente, literalmente, eu obedeci e falava, Senhor, eu chegava e pedia perdão para ele, e a gente ficava bem. Mas nem sempre foi ele que ouvia a voz de Deus. Nem sempre, nem sempre ela teve essa intimidade com o Senhor. Aos meus, assim, tem toda uma história que eu não sei se vai dar tempo da gente eu entrar nisso, acho que não, mas eu vou só resumir. Meu passado tem todo um passado de dor e não perdoar, de carregar muita mágoa, dor, raiva. E quando eu fiquei sabendo do câncer, aí o que aconteceu? Eu fui pesquisar, porque na família não tinha ninguém, né, tipo, com histórico de câncer na família. Antecedente, né? Exatamente. Então eu falei, mas por quê? O que levou a ter isso? Aí eu fui pesquisar. E eu pesquisando, realmente, o câncer ele vem da mágoa, da raiva, dor, falta de perdão, de perdoar e de pedir perdão. Mas é real e é real. Eu fui mais um pouquinho profundo, gente. A ciência fala que o corpo adoece, o câncer é devido a isso. 95%, a gente só 5% quase de alimentação. Mas é alimentação. Porque você vai carregando, e o que acontece? Nossas células, vocês vão pesquisar só para vocês verem, nossa célula, quando ela está doente, de raiva, ódio, então agora fugiu. As células da alegria, os hormônios da alegria, da paz, eles não multiplicam. A célula daí, que é as células cancerígenas, vão multiplicando, porque todos nós temos. Aí, aquelas células da raiva, do ódio, da mágoa, o que acontece? Que é o... agora até fugiu o nome das células. Eu vou lembrar. E eu pesquisei muito sobre as células. Aí o que acontece? Ela vai aumentando. Aí, cada vez mais. Aí realmente o câncer, né? Daí vem o tronco, nós temos o tronco, depois as células, e o tronco fica doente, as células cada vez mais. Então, realmente é o emocional. Quando eu aprendi isso, gente, eu falei, meu Deus, por que adoeceu o meu corpo?
Uma. Até aí eu já tinha me entregado a minha vida ao Senhor, né? Então, com 26 anos eu já entreguei, olha só para você ver. Com 26 anos eu entreguei a minha vida ao Senhor. Só que ficou. Lembra daí o que eu estudo livre? Tem consequência. Tem consequência. Tudo que nós fazemos vai ter consequência depois. Lu, como assim? Daí a gente vai no livro de Davi. Davi pecou, mas ficou com... Deus perdoou ele. E olha, só para vocês verem que Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Olha o quanto que Deus amava Davi. Mas Deus nunca escondeu os pecados dele. E aqueles pecados dele também teve consequência. Então vão lá, pesquisa a história de Davi só para vocês verem. E assim com a gente também. Toda aquela mágoa que eu tive de uma pessoa que eu posso, né, a gente pode fazer uma nova live, que meus pais, né, de uma história que eu fiquei sabendo com 8 anos, eu não aceitava aquela situação, enfim, fui carregando mágoa, e eu não contava, eu não soltava isso. Né? Depois casei muito nova, passei por um momento bastante delicado, enfim, e eu fui guardando aquilo dentro de mim. E aquilo que me adoeceu, que virou esse câncer. Então, e depois eu fui pesquisar, pessoal. Isso, vou falar que agora é pesquisa minha. Eu fui pesquisar todo mundo que eu... Olha, não todo mundo, eu não posso generalizar, né? Mas muitas pessoas, eu fui perguntando que tinha câncer. Qual era o passado dela? E realmente eu não errei uma. Passado de dor, de mágoa, de sofrimento. E é também, Lu, a pessoa não consegue soltar, né? Não consegue perdoar, não consegue seguir em frente, porque assim, para perdoar, você não precisa olhar para a pessoa, ir lá e falar assim, olha, eu te perdoo. Não, você pode fazer isso mentalmente, né? Imaginar e falar, eu perdoo, deixo ir, mas também não quero ver mais a cara, né? Existem dois pontos. Inclusive, eu estou lendo um livro, eu já li ele uns pedaços, né? Muito tempo atrás eu li em PDF, e aí eu fiz questão de comprar ele no físico, porque eu sou daquelas que gosta de ficar riscando o livro, sabe? Risco o livro, passo o marca-texto, coitada, ainda bem que eu não vou dar o livro para ninguém, né? Tô ali. Que é um livro que ele acaba sendo um livro de estudo, que se chama Você é o Placebo, o poder de curar a si mesmo. Esse livro, ele conta exatamente essa história, assim, ele teve uma cura e usando apenas o foco dele na visualização, né? Trabalhando com a imaginação, no sentido de quando você fica muito preso no passado, né? Você carrega aquele peso do passado para o seu hoje e agora, e automaticamente você projeta para o futuro, né? Então, o que a mente sabe? A mente sabe só o que ela já viveu, né? Aquilo que ela já viu, aquilo que ela já viveu, e ela carrega isso. E o futuro, quando você imagina o futuro, você imagina ele baseado nas experiências que você viveu lá atrás. Então, você teve lá problemas de mágoa, de raiva, você vai projetar para o futuro a mesma coisa. Se eu enxergar aquela pessoa na minha frente, Deus me livre. Que a pessoa, quando ela está carregada de mágoa e carrega ali, ela é explosiva e realmente explode no corpo aquele sentimento ruim que você trava, você contrai, né? As pessoas mais explosivas vem aquele sentimento e já põe para fora, as que não é, guarda para dentro. De todo jeito, ou vai para fora ou vai para dentro, né? E o problema é as que vai para dentro, né? Porque vai adoecendo esse corpo, né? E aí eu falo muito sobre isso, né? Que quando a proposta de trazer o desafio de ser você é sempre focar no seu hoje, né? De você trazer
ó, a Lu superou um tumor de intestino, que é um mais graves. Mas o que que você traz semelhança com esse livro? A mesma coisa. Você fala assim, não, eu vou operar e tô bem e eu vou viver e tá tudo certo. Porque é nos momentos, e ele pesquisa, foi pesquisar os pontos das pessoas, dos milagres. É o marido que está passando por aqui. É, eu tô vendo. Viu? É que ele foi chamar a filha aqui. Aí eu, Não ele tem problema, pode deixar ele passar todas as vezes que ele precisar passar, pode deixar passar. Mas que aí, dentro do livro que ele traz, as experiências, porque daí ele começa a cuidar. Primeiro foi um caso com ele mesmo, que ele teve uma remissão assim, que ele nem fez cirurgia, tal o foco dele em trazer isso para a visualização, né? De você focar, esquecer seu futuro e não projetar quer dizer, esquecer seu passado, não projetar para o futuro aquela experiência negativa, que nem no caso dele teve um acidente. De falar assim, olha, vai acontecer tudo isso e você mandar essa mensagem para sua célula, né? Olha, tá tudo bem, é assim, assim, assim. E de todos os dias ele fazia aquele exercício de autopresença ali, focado, né? Então, assim, o convite sempre é a gente trazer, né, a nossa vida para o momento presente, para o aqui e agora. Por quê? Eu sempre mencionei isso, que os milagres eles acontecem quando você consegue deixar o seu físico juntamente, né, tudo no mesmo lugar. O seu emocional, o seu espiritual e o seu físico no mesmo lugar. Eu preciso estar aqui, a Lu precisa estar aqui neste momento. É esse momento que existe. Quando a gente traz a experiência lá de trás, é só uma referência. Quando eu projeto, também é uma referência. Mas eu preciso estar aqui. Então, quando eu coloco, né, meu foco no aqui e no agora, é onde os milagres acontecem. Por quê? A fé, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas não vou viver de ventos, de nada. Mas a fé faz com que tudo se manifeste para que aquilo que você precisa naquele momento venha. É uma pessoa que vem e te traz uma oportunidade. No caso da saúde, é uma cura, né? Então, assim, sempre o milagre acontece quando você consegue unir no mesmo momento, no aqui e agora, o seu físico, o seu emocional e o seu espiritual. É aquele momento que a gente dobra o joelho e fala assim, Senhor, me ajuda, eu não tenho mais opção. Ali você está ali, ó, alinhado, presente. E às vezes a gente faz isso sem perceber, é inconsciente. Né? Então a gente aprende a fazer isso de forma consciente. e, e Janete, é bom você colocar. Por quê? Por exemplo, que nem eu, né, no começo, eu até falei que eu estava trabalhando. Olha, eu fiquei com a bolsa de colonostomia 1 ano e 9 meses. Nossa, bastante tempo. Por muito tempo. E quem entende, né, com a bolsa de colonostomia, o que acontece? Você não tem controle, né? Você não tem controle, né, do seu intestino ali. Mas, todos os momentos, eu agradeci a Deus por estar, sabe? Então, todo momento eu fazia. Falei, não, viu? Toda manhã eu olhava e falava, Senhor, muito obrigado por mais uma chance que você me deu, por mais um dia. E isso aqui vai sair logo, sabe? Então, eu nunca reclamei por causa daquela bolsa, né? E eu trabalhava, ia para os eventos em São Paulo, porque eu estava no interior. Eu vim, e isso nunca deixou me parar, sabe? Parar a minha vida. E é isso, eu acho que você colocou, porque muitas pessoas, às vezes, por pouca coisa, param a vida, sabe? E se lamentam. Então, hoje eu falo assim, para mim hoje é tão fácil. Muitas pessoas eu converso, não é fácil perdoar. É fácil, às vezes, as pessoas machucarem você, mas não é fácil perdoar.
para mim hoje, porque o perdão é você quem decisão sua, né? O perdão é você quem decide se você quer ou não. Então hoje, se alguém me machucou, porque todo mundo tá sujeito a isso, de alguém ferir. Às vezes pode ser a pessoa dentro da casa, às vezes uma família, um pai, uma mãe, ou um filho, ou um amigo que você acha que pode ser eu, 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 às vezes um momento e acaba te magoando. Ou a pessoa está falando mais sobre ele. Então, perdoa, fala assim, ó, deixa isso para lá, né? E segue a vida. Como você citou, Margarete, muita coisa, às vezes, lá tem uma mágoa de uma pessoa que já morreu, viu? Joga por seu consciente, Senhor, eu perdoo aquela coisa, me perdoo também, sabe? Liberar aquilo mesmo. E mesmo a pessoa, porque você não precisa conviver com aquela pessoa, viu? Perdoou, a vida que segue, né? Cada um fica no seu... Mas tem que liberar perdão, sim. Porque senão o nosso corpo vai adoecer, como aconteceu comigo. E só que quando eu aprendi isso, Janete, hoje eu não carrego mais ninguém. Porque uma experiência deixou eu passar. E eu sou muito grata a ele. Eu ter passado essa experiência. Porque eu conheci pessoas maravilhosas dentro daquele hospital. Pessoas, sabe, dentro do hospital, que eu, sabe, que estava para baixo, que não estava legal, por estar passando aquela situação. E eu falava assim, viu, você está vivo. E eu fazia oração. Peguei muitos contatos e até hoje eu tenho contatos com essas pessoas. Então eu falo que eu sou muito grata a Deus por eu ter passado essa experiência. Por mais que foi dolorosa, talvez. Talvez passar pelo processo só. Mas ainda sou grata a Deus por ter passado por isso. Porque a gente aprende a dar valor na vida. Porque Verdade. quando você se depara com a vida e a morte, aí sim você dá valor na vida. Verdade. E hoje, né, Lu? Além de você dar valor à vida, você também ajuda a perfumar a vida, né? Exatamente. Então, estamos aí com a loja, né? Ela está online, agora já estamos programando já para fazer ela física. E aí todos, né, maravilhosos importados também. E lá eu já estava, na época, eu já estava trabalhando mais com outras marcas. E mais assim, Janete, muito. Você sabe o que Deus, por todo esse processo de 5 anos para cá, que Deus fala, gente, é incrível o que Deus vai fazendo. E as conexões que Deus vai colocando, como a sua, Janete. Fala assim, se eu não tivesse vindo, se Deus não tivesse me preparado, porque foi Ele que preparou essa cidade, porque a gente orou, e para mim ter vindo para cá, eu não tinha conhecido vocês, você, nem várias pessoas, eu posso até, né, não vou citar nomes aqui que eu posso esquecer, pessoas maravilhosas que Deus vem me apresentando. Sim. E aí eu quero aproveitar, né? Eu e a Lu estaremos no evento dia 16, sábado. E aí eu quero convidar você que está aqui, você que está assistindo. Será em Barueri, né? Na sede da TV Barueri. E aí eu estarei participando como palestrante, trazendo a saúde emocional, falando não se distraia de quem você é. Então não se distraia de você. É uma palestra, assim, maravilhosa que Deus trouxe, né? E a Lu vai estar participando, ajudando você a se perfumar, né?
levando os perfumes, ela trabalha com os perfumes importados, ela vai estar lá como expositora. E você é a nossa convidada especial. Então, se você tiver interesse, chama a gente no privado, tanto eu como a Lu, né, que a gente apresenta para você uma oportunidade de você estar com a gente nesse dia. E eu quero agradecer, Lu, por você ter aceitado esse convite de estar aqui hoje comigo. Eu quero agradecer a cada pessoa que passou, né, por este momento dessa live, né, que vocês tenham levado pelo menos alguma palavra, né, para se inspirar na história da Lu, porque a gente sabe que é desafiante você passar por esse processo e você estar aqui para contar, né? Então, isso só mostra, como você disse, o quanto Deus cuida da gente em detalhes, em todos os detalhes. Como a gente mais ou menos fica ali 1 hora e pouco de live, né? Não teria como ela contar todos os detalhes. Mas ela tem um livro também, né, Lu, que contém todos os detalhes, essa experiência, quem tiver interesse, só chamar ela, né, que ela já combina como faz para realizar a venda e a entrega. Mas meu coração ele se enche de alegria por experimentar esses momentos assim, né? E convidar você sempre que aparece aqui a vivenciar e exercer a sua autopresença, viver no aqui e agora, né? E a cada pessoa, né, que passar por aqui, que estiver assistindo, vai ser no momento agora. Então, a gente só está presente num único momento, no aqui, no agora e no hoje. Porque o ontem eu não posso voltar mais lá através das lembranças. Não consegui para o futuro, então eu estou aqui. Né? Então eu quero agradecer, honrar a sua vida. Né? Eu sempre falo assim, eu honro muito a vida de cada mulher que aparece aqui. E hoje é a vez de honrar a sua vida. E obrigado por você compartilhar um pouco da sua história com a gente, para ajudar a inspirar a vida de outras mulheres. Você quer deixar uma mensagem para pessoas que estiverem assistindo e que forem assistir depois, né? Para você que está aqui com a gente. Eu queria deixar uma mensagem assim. Olhe para você, se ame e perdoe. Porque através do amor você consegue. Mas sinta amor por você. Porque quando nós se amamos, nós não queremos nada de mal que acontece com o nosso corpo. Então se ame e se perdoe. E libera perdão. E reforçando aí nosso evento, né? Que é essa palestrante maravilhosa aí, que ela é Janete, e que vamos estar sábado com a Sueli Markelli, né? Com mulheres mais mulheres. Então, gente, um evento que vai ser incrível. Se você tiver vontade, não. Você não tiver vontade, não. Vai ser incrível. Desejar no coração. Gente, manda no direct. Esse evento vai fazer a diferença. Tanto faz para mulheres como para homens. Falhou por último, falhou um pouquinho sua voz. Então, Voltou. então, Janete, eu sou muito grata por você, né? Sou muito grata mesmo. Honra a sua vida também. Sou muito grata por estar aqui, por você abrir seu canal aqui e eu estar contando toda essa história. Porque eu falo, não é para honra minha, né? É para honra do Senhor. Porque a honra é toda dele, né? Porque é ele que fez o milagre. E, como assim, Janete, se ele fez o milagre na minha vida, ele pode fazer na pessoa. Basta crer e confiar. Isso, isso. E eu falo assim que apesar você vai crer, você vai confiar, vai exercer a autopresença, né? A gente vai estar aprendendo também um pouquinho como fazer isso lá na palestra, né? Que a gente vai fazer uma prática, uma vivência. Eu gosto de colocar vivência nas palestras. Então vai ser assim muito interessante, muito profundo, né? E eu convido você a escolher estar presente. Então, uma honra, né? Ter você aqui no nosso aqui e agora.
né? A você que está aqui com a gente, né? Foi uma honra a gente estar com a Dayana aqui. Muito obrigada, né? E até a próxima. Vamos lá para fazer um print depois. Vai, vamos lá, gente. Beijo. Beijo, Janete. Fica com Deus. Uma, Amém. uma boa noite e gratidão. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você.